Olá, tudo bem? Eu sou Evandro Fernandes, do seu canal Mais Saúde na Web. E hoje nós vamos falar sobre influência. Como você influencia ou qual é a sua influência nas pessoas que convivem com você? Bem, ontem nós falamos sobre líder, sobre liderança, e nessa temática a gente citou lá no podcast de ontem que um líder ele tem influência sobre as pessoas. Então ele influencia com a sua liderança. Mas hoje, como nós vamos abordar o assunto de influência, nós vamos para um outro sentido nessa temática. O que a gente quer colocar aqui para que vocês pensem sobre influência é como que a gente influencia as pessoas, qual é a importância dessa influência e quais são os pontos negativos e quais são os pontos positivos de a gente influenciar as pessoas, além daqueles momentos em que nós somos influenciados também por outras pessoas. Então, a gente, o tempo todo, a gente acaba influenciando, mas em determinados momentos nós também somos influenciados. Então, por exemplo, quando a gente está numa roda de amigos, seja no campo profissional, ou seja no aspecto pessoal, no dia a dia, no bate-papo, quando nós abordamos um determinado tema e seguimos a conversa, o diálogo, por um determinado assunto, por uma temática, a gente pode influenciar as pessoas a pensar como a gente e levar ela por um caminho, por um fio de condução, onde ela pode se tornar positiva ou negativa, dependendo do assunto. Então, por exemplo, vamos pensar aí no campo profissional. Você começa a comentar com uma roda de amigos o quanto a situação está difícil na empresa em que você trabalha e de repente alguns problemas de ordem administrativa ou de ordem operacional não andam muito bem e as pessoas que estão sob o comando também não são muito integradas, têm posturas que não agradam. E essas pessoas desse círculo começam a debater sobre esse assunto e você perceba que você começou o assunto com uma temática num intuito negativo. E o que vai acontecer? Essas pessoas tendem a começar a discutir e argumentar sobre essa situação partindo para influência negativa do assunto abordado. Ao contrário, se você estiver numa roda e começa a sugerir ou a citar situações positivas, essas pessoas tendem a ir no mesmo intuito positivo. E isso gera o quê? Gera uma ação interna dentro de cada pessoa, porque as palavras, os diálogos, as situações, principalmente aquelas quando a gente remete a uma realidade em que essas pessoas estão vivenciando, tendem a trabalhar diretamente com o sentimento dessas pessoas. Então esses sentimentos, eles acabam sendo aguçados, eles acabam sendo despertados mediante esta influência que muitas vezes a gente inicia com o despertar de um determinado assunto, seja ele positivo ou seja ele negativo. Então, é importante a gente conseguir enxergar o quanto a gente pode influenciar e ir para outros níveis de sentimento, de situações e até mesmo de atitudes que essas pessoas ou que muitas vezes nós mesmos acabamos tomando baseado na influência de um simples diálogo, na influência de um simples exemplo. Então, isso também ocorre dentro da nossa casa. Como no podcast que nós discutimos ontem de liderança, essa questão de influência é algo que também
faz uma conexão grande com o assunto, a temática de liderança, né? Por quê? Porque, por exemplo, na nossa casa, as nossas atitudes, as nossas palavras, os diálogos que nós causamos com os nossos filhos, com a nossa esposa, ou com o seu marido, enfim, com os seus pais, com os nossos pais, né? Pode levar para caminhos positivos ou para caminhos negativos. Em alguns aspectos, em alguns momentos, determinados diálogos, a gente pode até considerar como neutro, mas normalmente a linha de conduta vai para um caminho positivo ou para um caminho negativo. Em outros momentos, talvez a menor parte, segue numa linha de conduta neutra, dependendo muito da temática que é abordada. Então, gente, se a gente pensar e olhar até para a nossa casa, que eu acho que é o lugar onde é mais importante na nossa vida, se a gente tiver um nível de influência negativa, a gente tem o risco de causar exemplos ruins para os nossos filhos, por exemplo, não é verdade? Ao contrário que, se a gente abordar apenas assuntos e temáticas positivas, alegres, de alto conteúdo, a gente leva os nossos filhos, a nossa família, por um outro nível, por um outro caminho, e a gente acaba influenciando. Consequentemente, a gente, como eu disse, não é verdade? Vai ser influenciado também. Então, cabe a nós tomar a decisão, tomar a ação de, seja nos diálogos que a gente gera, seja nos diálogos aos quais nós participamos, opinarmos, debatermos temáticas que gerem influências positivas. Vamos buscar o que é positivo. A gente pode muitas vezes ouvir algo em um diálogo e tentar começar um debate mudando essa temática, ou simplesmente se ocultando, saindo dessa roda e não entrando nesse nível de discussão, principalmente quando o assunto, quando a influência daquela conversa se torna algo negativo. E essa influência, muitas vezes, ela gera uma forma de exemplo para outras pessoas, né? Muitas vezes a gente pode ser um exemplo, uma referência para que as pessoas tomem determinadas ações baseando-se nas nossas atitudes, na influência que nós causamos nas atitudes dessas pessoas. Mais uma vez aqui, cabe isso para a nossa vida pessoal, cabe isso para a nossa vida profissional. Eu costumo dizer que a gente acaba tendo esses dois momentos na vida, né? A gente tem ali a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional, e muitas vezes uma reflete na outra, porque, como eu sempre brinco, não existe um botãozinho que desliga lá, desliga o Evandro casa e agora liga o Evandro empresa, e num determinado momento do dia agora vamos desligar o Evandro empresa e ligar o Evandro casa. Não, isso não existe. Nós somos uma pessoa única que vivemos em mundos diferentes num mesmo dia, num mesmo tempo, e a gente é que tem que tomar esse cuidado, tem que ter esse discernimento de saber como reagir a tudo aquilo que acontece à nossa volta. Bem, espero que eu tenha sido claro, espero que a gente possa ter causado aí algo a se pensar dentro da cabeça de cada um de vocês. E eu encerro por hoje este podcast, aproveitando que hoje é sexta-feira, desejo a todos vocês um excelente final de semana e a gente se encontra no nosso canal. Para você que já nos conhece, maissaudenaweb.com, você é direcionado lá para a nossa página do Facebook, e maissaudenaweb.com/canal, você é direcionado aqui para o nosso canal do YouTube. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreva no botão aqui embaixo
para que você possa receber as nossas novidades. Mais Saúde na Web é um canal de saúde, bem-estar e qualidade de vida para você. A todos um ótimo dia, um grande abraço, um excelente final de semana e tchau.